Este podcast é um oferecimento de Supermercado Cambará 43 33 25 77 55, Londrina, Paraná. Econorte, revendedora Ford Kia 012 21 70 40 04, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 16 de abril de 2024. A igreja celebra a vidente de Nossa Senhora de Lourdes, Santa Bernadette de Subiru. Inclusive, quero indicar um filme que, se não me engano, está também no YouTube. É um clássico do cinema católico, em preto e branco, mas simplesmente maravilhoso. Então anota aí, o filme se chama A Canção de Bernadette. E hoje também tem aniversário de casamento, 13 anos de vida matrimonial de Priscila e Edinho. Eles são da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Maceió, Alagoas. Deus abençoe sempre a aliança de vocês. O Sermão do Pão da Vida não é um texto para ser discutido, debatido, mas deve ser meditado e examinado várias vezes. Por esse motivo, mesmo que você não entenda totalmente, não há necessidade de se preocupar. Esse texto do Pão da Vida requer uma vida inteira para meditar e aprofundar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que abris as portas do reino dos céus aos que renasceram pela água e pelo Espírito Santo, aumentai em vossos filhos e filhas a graça que lhes destes, para que, purificados de todo pecado, obtenham os bens que prometestes. Amém. João, capítulo 6, versículos de 30 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os judeus afirmam basear a sua fé na experiência de maravilhas extraordinárias. Na mentalidade dos chefes dos judeus, os sinais são vistos na linha das obras e devem ser semelhantes aos realizados por Moisés quando libertou Israel da escravidão do Egito. Os galileus citam uma das maravilhas do Êxodo para indicar a Jesus em que direção deve realizar os seus sinais para exigir a sua fé. Ele deve realizar um milagre semelhante ao do maná. O texto mais próximo da citação é o Salmo 78. Fez-lhes chover maná para comerem e deu-lhes o pão do céu. O alimento divino da revelação escatológica plena e perfeita não é um dom de Moisés, mas é oferecido pelo Pai no dom do seu Filho. Este pão do céu chama-se verdadeiro porque contém a verdade, ou seja, a revelação definitiva da vida divina que se identifica com a pessoa de Jesus. Este pão do céu é, portanto, uma pessoa. É Jesus quem dá vida ao mundo. Todos os homens podem encontrar vida e salvação no Filho de Deus.
A resposta final aos chefes dos judeus parece cheia de fé. Na realidade, eles não acreditam em Jesus e entendem o pão do céu como alimento terreno. Não compreenderam de todo o significado da revelação do Verbo encarnado na sua pessoa divina. Assim que o Mestre esclarecer ainda mais os seus pensamentos, proclamando-se como o pão da vida descido do céu, os chefes dos judeus mostrarão a sua completa descrença. Jesus esclarece o seu pensamento declarando explicitamente que ele é o pão de Deus, a fonte da vida. Agora não há mais mal-entendidos. O pão de Deus que desceu do céu para dar vida à humanidade é o próprio Jesus. A frase "Eu sou o pão da vida", comparada com "Eu sou a verdade e a vida", capítulo 14 de João, nos faz compreender que o pão do céu é a palavra, a revelação de Jesus, a verdade. Jesus é a verdade da vida eterna. Ele manifesta e comunica a vida de Deus. O Verbo encarnado é a única pessoa que pode saciar a fome e a sede de vida e de salvação. Por isso exorta todos a irem até ele para satisfazer a sua necessidade de felicidade. Aquele que vem a mim e aquele que crê em mim são expressões da única atitude de fé. A fé é a orientação de toda uma vida para a pessoa de Jesus. Santa Maria Bernadette, íntima da Virgem Maria e imitadora de suas virtudes. Ela nasceu no dia 7 de janeiro de 1844 na cidade de Lourdes, na França. Filha de Francisco Subiru e de Luísa Casterot, ela foi a primeira de 9 filhos. Na infância ela trabalhou como pastora e criadora doméstica. Desde pequena, Bernadette teve a saúde debilitada, devido à extrema pobreza da sua habitação. Nos primeiros anos de vida, foi acometida pela cólera. Por causa do frio no inverno, adquiriu asma aos 10 anos. Tinha dificuldades de aprendizagem e não pôde frequentar a escola, mantendo-se analfabeta até os 14 anos. No dia 11 de fevereiro de 1858, em Lourdes, Bernadette foi com a irmãzinha e uma amiga para pegar gravetos, quando ouviu barulho nos arbustos. Ergueu os olhos e viu uma luz. Dentro da gruta de Massebier era uma senhora vestida de branco, faixa azul na cintura, terço entre as mãos, que a chamou para rezar. Essa foi a primeira das 18 aparições que Bernadette presenciou. Segundo o relato escrito pela Bernadette, somente na terceira vez a senhora me falou e perguntou-me se eu queria voltar ali durante 15 dias. Durante 15 dias lá voltei e a senhora me apareceu todos os dias, com exceção de uma segunda e uma sexta-feira. Repetiu-me várias vezes que dissesse aos sacerdotes para construir ali uma capela. Ela mandava que fosse à fonte para lavar-me e que rezasse pela conversão dos pecadores. Bernadette então se dirigiu ao padre Dominique para relatar os fatos, mas o padre não acreditou. Então disse a Bernadette: peça a essa senhora que diga o seu nome, para que possamos construir a capela. Bernadette relata: muitas e muitas vezes perguntei quem era ela, mas apenas me sorria com bondade. Finalmente, com braços e olhos erguidos para o céu, disse-me que era a Imaculada Conceição. Ao informar o nome ao padre, ele ficou espantado, pois sabia que a moça não estava inventando. Ela não tinha nenhum conhecimento do significado de suas palavras, muito menos conhecimento do dogma Imaculada Conceição, então recentemente promulgado pelo Papa. Diversas curas foram acontecendo na gruta de Massabier, e o número de pessoas que visitavam o local aumentava cada vez mais. No dia 25 de fevereiro de 1858, na presença de uma multidão, sob orientação de Nossa Senhora, Bernadette cavou o solo com as mãos, de onde brotou uma fonte de água cristalina. Após terminar o ciclo das visões na gruta de Massabier, Bernadette foi acolhida no Instituto das Irmãs da Caridade de Nevers, onde passou 6 anos e depois admitida ao noviciado.
Trabalhou como enfermeira no cuidado aos doentes. Obrigada a ficar acamada por causa da asma, da tuberculose e de um tumor ósseo no joelho, morreu aos 35 anos, no dia 16 de abril de 1879. Em 1925 foi beatificada pelo Papa Pio XI, que a proclamou santa no dia 8 de dezembro de 1933. Bernadette de Subiru é protetora dos doentes, camponeses e pastores de ovelhas. Santa Maria Bernadette, que estais tão perto de Deus, sede nossa protetora na terra e nossa intercessora no céu. Alcançai-nos a graça da saúde, da paz, da concórdia, que em nossa família nunca falte a união, o amor, o trabalho digno e o alimento necessário. Amém. Por intercessão de Santa Bernadette de Subiru, essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça-feira e até amanhã, se Deus quiser.